Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e o tema de hoje é câncer de testículo. O câncer de testículo é uma neoplasia urológica menos comum do que próstata, rim ou até mesmo a bexiga. Ela é responsável por mais ou menos 5% de todos os cânceres que podem acometer o homem. Se a gente for levar em consideração os cânceres de maneira geral, o câncer de testículo é responsável por apenas 1%. E quais são os fatores de risco que os pacientes correm para ter o câncer de testículo? Bom, é basicamente ter tido câncer de testículo, um testículo contralateral, ter história familiar, ou seja, parentes de primeiro grau acometidos com câncer de testículo, ou seja, pai, avô ou irmão, né? E a criptorquidia. O que é a criptorquidia? É o testículo ectópico, ou seja, aquele testículo que não se apresenta na bolsa escrotal. Ele apresenta-se num lugar fora da bolsa escrotal, ou seja, na região inguinal ou na região intraabdominal. Então, esses são os fatores de risco que o paciente pode ter câncer de testículo. E quais são os sintomas que esse paciente tem que levam à suspeição para o câncer de testículo? Bom, é o aumento testicular indolor, é aquele paciente que pode apresentar dor testicular ou no autoexame ele vai notar algo endurecido no testículo. Para alguns pacientes, isso não é uma coisa super rara, podem apresentar dor testicular ou ginecomastia. Mas isso é para uma coisa super rara e para alguns pacientes que produzem beta-HCG. E como é que a gente suspeita ao diagnóstico dos pacientes com câncer de testículo? A gente faz um exame chamado ultrassonografia Doppler de bolsa escrotal, né, de testículo, onde o ultrassonografista vai evidenciar um nódulo heterogêneo e hipervascular na região do testículo. Então, isso é uma suspeição de que esse nódulo possa ser maligno. E como é que a gente faz o estadiamento? Porque, obviamente, a gente tem a suspeição de que, de fato, esse paciente tenha uma suspeita de um nódulo testicular, mas a gente precisa entender se essa doença está, a princípio, localizada. Os principais sítios de metástase do câncer de testículo é retroperitoneal, pulmão e fígado. Então a gente faz tomografia de tórax, abdômen total, com contraste para evidenciar os principais sítios de metástase, linfonodos retroperitoneais, tórax e fígado. Existem para alguns subtipos específicos do câncer de testículo, isso a gente pode até comentar sobre esses subtipos específicos, que elevam-se alguns marcadores tumorais, que é o beta-HCG, o DHL e o alfa-fetoproteína. Isso serve porque alguns desses subtipos, quando você tem esses marcadores elevados, você pode levar à suspeição de um ou outro subtipo histológico. A grosso modo, a gente só tem dois tipos que são os seminomas e os não seminomatosos. Eles perfazem aí mais de 90% ou mais da anatomia patológica dos pacientes com câncer de testículo. Mas eventualmente a gente pode depois esmiuçar em outro vídeo como é que a gente subdivide esses pacientes do ponto de vista anatomopatológico. Então você tem um paciente com um nódulo suspeito no ultrassom, com o estadiamento já realizado, marcadores tumorais já solicitados e coletados, e a gente vai discutir qual que é o tratamento para esse paciente com câncer de testículo. Esse paciente que tem suspeição para o diagnóstico de câncer de testículo, esse paciente, qual que é o tratamento de eleição? É a orquiectomia radical, ou seja, você vai tirar todo o testículo via inguinal, ou seja, você faz um corte ali na virilha e tira todo o testículo e o cordão testicular. Tá? A grande discussão que a gente tem que ter com o paciente no pré-operatório, principalmente aqueles pacientes que são casados ou desejam ter filhos, é sobre preservação seminal. Por quê? Qual que é o grande X da questão? Os pacientes que são submetidos depois à orquiectomia radical, dependendo dos dados que a gente tem de estadiamento de pré-operatório, vocês têm linfonodos retroperitoneais, metástase pulmonar, alguns marcadores tumorais, ou até mesmo depois dado de biópsia, eles podem ser submetidos à radioterapia e quimioterapia. O que acontece é que com esse tratamento adjuvante, são drogas ou são tratamentos muito gonadotóxicos, ou seja, eles vão deixar o paciente infértil, seja por um período longo, um período curto, a gente não sabe, isso deve ser observado com o tempo. Então, para aqueles homens que desejam ser pais um dia ou já são casados,
Basicamente, esses pacientes precisam ser discutido isso exatamente porque eles vão ficar inférteis se eventualmente for necessário algum tratamento no pós-operatório. Então, isso é uma coisa que é super importante discutir. Então, dependendo dos dados que a gente vai ter na biópsia, certo? Os marcadores tumorais, o estadiamento, esses pacientes eles vão ser submetidos a algum tratamento adjuvante, que pode ser químio, rádio, ou até mesmo cirurgia, linfadenectomia retroperitoneal, que são aqueles pacientes que às vezes fazem quimioterapia por massa retroperitoneal e ainda persistem com essa massa retroperitoneal. Então isso é um outro vídeo também que a gente pode discutir sobre esses tratamentos adjuvantes, biópsia, enfim, o que a gente pode fazer no pós-operatório. E aí vem a discussão sobre, às vezes, o paciente tem um nódulozinho no testículo. Eu posso fazer biópsia? Pode. Atendente, o que a gente faz? A gente faz o mesmo tipo de acesso via inguinal, tira o testículo, clampeia a circulação, abre o testículo e pode fazer a biópsia. E quando que é indicada essa biópsia? Às vezes quando você tem um nódulo que não é muito claro, entendeu? Um nódulo que o próprio radiologista, ou eventualmente às vezes pode solicitar até a ressonância, e ele não ficou tão claro se isso pode ou não ser um câncer de testículo. Então você pode eventualmente fazer biópsia de congelação e se vier positivo fazer a orquiectomia radical. Às vezes a gente pode fazer orquiectomia parcial, às vezes tem uma dúvida de alguns pacientes, pode. Geralmente a gente faz essas orquiectomias parciais quando o nódulo é único, né, e o paciente apenas tem um único testículo, porque se a gente fizer uma outra orquiectomia num paciente que já é orquiectomizado do contralateral, esse paciente ele vai ficar dependente da testosterona. E além disso, a gente também pode impactar um pouco a questão da fertilidade. Então a gente pode discutir a orquiectomia parcial? Pode, mas são pacientes com um testículo único e nódulos pequenos. Mas ela é uma alternativa válida também no tratamento, mas isso são casos de exceções. O tratamento de eleição para os pacientes que têm câncer de testículo é a orquiectomia radical por via inguinal. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários que a gente responde. Com relação aos outros temas sobre orquiectomia, para a gente esmiuçar dados de biópsia, quando fazer linfadenectomia retroperitoneal, químio, radioadjuvante, a gente faz um próximo vídeo aí sobre esses tratamentos do pós para o paciente com câncer de testículo. Até mais!